Olá, estudantes! Estamos aqui para mais uma aula de arte para as turmas do 1º ao 5º ano. Eu sou a professora Ana Lúcia e trouxe mais uma aula para vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre brinquedos e brincadeiras indígenas. Então, se liga aí e preste atenção na nossa aula. Aqui no slide aparecem algumas brincadeiras para vocês. Vejam se vocês conseguem identificar. Nós temos aqui umas crianças puxando uma corda. Nós temos algumas crianças com a peteca. Nós temos algumas crianças com as bolinhas de gude brincando. E outras crianças numa perna só. Vocês conseguem identificar essas brincadeiras? Quais dessas brincadeiras você já brincou? Com quem brincou dessas brincadeiras? Você sabia que essas brincadeiras são heranças da cultura indígena? Ou seja, foram deixadas para o nosso povo pelo povo indígena? Sabia disso? E a gente vai falar um pouquinho desses tipos de brincadeiras e brinquedos que foram herança, ou seja, a gente herdou. Foram os indígenas que deixaram para a gente. Vamos conhecer, algumas brincadeiras, sobre essas brincadeiras. As brincadeiras indígenas são aquelas herdadas das culturas desenvolvidas pelos diversos grupos de índios do Brasil, que são os primeiros habitantes aqui da nossa terra. Brinquedos indígenas. São os brinquedos e jogos que foram criados nas tribos para a diversão, sobretudo das crianças. Geralmente, as próprias pessoas confeccionam artesanalmente, quer dizer, eles mesmos fazem manualmente, os brinquedos, utilizando alguma dessas brincadeiras. Vamos conhecer alguns brinquedos e brincadeiras? Primeiro a gente vai falar um pouquinho da peteca, Talvez muitos de vocês já brincaram, já conhecem. E o que é uma peteca? Ela é um brinquedo muito popular que é preenchido com areia. Pode ser de couro e ele tem penas, que dá o equilíbrio ao brinquedo. O jogo de peteca colabora muito com a diversão e pode ser brincado entre 2 ou mais crianças. O objetivo é tocar na peteca e não deixar ela cair no chão, como aparece aí no slide pra gente. 3 crianças brincando com a peteca, Então eles usam a mão e vão jogando e o objetivo é não deixar que a peteca caia no chão. Para quem não sabe, esse brinquedo é um brinquedo de origem indígena. Foi criada pelos indígenas e a gente hoje em dia brinca com ela, que é confeccionado industrialmente, mas é um brinquedo indígena. Cabo de guerra, que é esse que apareceu no início do slide, que mostra as crianças com a corda. Então, fica um grupo de crianças do lado, outro do outro e vai puxando, certo? É uma brincadeira muito popular entre as crianças. E para brincar dessa brincadeira, é necessário dividir de maneira igual, ou seja, precisa ter a mesma quantidade de criança de cada lado. Tem que ter o mesmo número de participantes. Então, faz-se um risco no chão para dividir o chão. E cada grupo segura a corda de um lado. Vai ter um nozinho no meio, para ver onde realmente é a metade da corda. E a ideia é fazer com que o adversário ultrapasse a linha. Então, os grupos ficam puxando. Quem ultrapassar a linha primeiro perde. Okay? Então, essa brincadeira cabo de guerra é uma brincadeira indígena. Corrida do saci. Como é essa brincadeira? A corrida do saci é uma brincadeira muito divertida. Ela pode ser feita com um grupo grande de crianças em um espaço ao ar livre, como um pátio, por exemplo. Relacionado com o personagem mais conhecido do nosso folclore, que é o saci. A corrida é feita com uma perna só. Traça-se um giz, ou até mesmo na areia, uma linha para indicar a chegada e a outra da partida. Então, o que vai acontecer? As crianças de uma perna só, um grupo de crianças, eles vão largar de uma linha, correndo numa perna só. Quem chegar primeiro na linha de chegada é o vencedor. Então, por isso que se chama a corrida do saci. Porque você vai pular numa perna só, então lembrando do personagem do folclore, que a gente conhece, que é o saci, que tem uma perna só. Arco e flecha, que é um instrumento muito usado pelos indígenas. Então, o arco e flecha é uma brincadeira muito divertida, que estimula a coordenação motora das crianças. Primeiramente, vai se ter um alvo, que precisa se acertar, que vai estar à distância. A pessoa vai tentar atingir o centro, que valerá mais ponto. O objetivo é tentar acertar o alvo o maior número de vezes. Aí aparece aí uma foto de 2 crianças, brincando de arco e flecha. E eles têm um alvo que eles precisam acertar. Para isso vai ter que ter o arco e flecha para brincar.
Bolinha de gude. Essa brincadeira é muito conhecida. Ah, mas já era briga que só. Pegaram minha bolinha na escola. Quando está na moda mesmo essa brincadeira, para vocês que não sabiam, é também um brinquedo de origem indígena. Então, nessa brincadeira indígena, é comum até hoje, nas aldeias e também entre as crianças, né, da nossa população, existe em nosso país, consiste em, você vai desenhar um círculo no chão e os jogadores devem, com o impulso do polegar, né, vai jogar a bolinha, os jogadores seguintes devem acertar a bolinha. E se consegue, vão retirá-la do círculo. E ela se torna sua, ou seja, eles ganham todas as bolinhas que estiverem ali no círculo. Vence aquele que ficar com o maior número de bolinhas dos outros participantes. Né? Essa é uma brincadeira que vocês conhecem muito, mas talvez muitos não sabiam que essa brincadeira é uma brincadeira de origem indígena. Outra brincadeira é a brincadeira da briga de galo. Essa aí eu não conhecia. Conheci agora. E como é essa brincadeira? Como aparece aí no slide para vocês, nessa brincadeira, 2 crianças, por vez, devem ficar também numa perna só, paradas com os braços cruzados. O objetivo da brincadeira é fazer com que a dupla coloque o outro pé no chão, através de empurra com os ombros, apenas usando os ombros, não pode usar os braços. Quem perdeu o equilíbrio e colocar o pé no chão, perde a brincadeira, né? Vai sair da brincadeira. Então, eles vão ficar numa perna só, os 2 oponentes, e eles vão ter que juntar os braços, né? Não pode usar os braços, vai ter que se empurrar só com os ombros. Quem perder o equilíbrio primeiro e botar o pé no chão, perde a brincadeira, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho do desafio. Toda aula a gente tem um desafio para vocês fazerem em casa. A gente falou de algumas brincadeiras e de alguns brinquedos. Um dos brinquedos que a gente falou foi a peteca. Então eu trouxe a sugestão para vocês fazerem como desafio. Aqui no slide mostra para vocês como fazer, mas eu vou explicar, tá certo? Para que vocês não fiquem com dúvidas. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um pedaço de barbante, corda ou cordão. Vamos precisar de uma folha de jornal, de algumas folhas de jornal, tá certo? E vamos precisar de uma tesoura, né? Para cortar o barbante ou cortar o jornal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma folha de jornal e a gente vai amassar essa folha, certo? Amassar até que a gente consiga formar uma bolinha. Quando essa bolinha estiver bem firme, vai amassar bem, nós vamos pegar outra folha de jornal, abrir e colocar a bola bem ao centro da folha de jornal. Aí vamos envolver bem no centro, ok? Para que fiquem as partes mais ou menos iguais. E em seguida, a gente vai usar um pedacinho de barbante, linha, cordão. E a gente vai prender bem firme, ok? Depois que a gente fizer isso, a gente vai dar uma amassadinha aqui, embaixo. Aqui, ó, para não ficar muito redondinho, mas ficar bem achatadinho. Dá uma arrumadinha aqui, ok? E aí é só brincar, ok? Aí o objetivo é passar de uma pessoa para outra batendo, né? Tem que brincar pelo menos 2 pessoas. E nessa brincadeira, né, como a gente aprendeu, o objetivo é não deixar a peteca cair no chão. Então, ó, facinho de fazer. Se vocês quiserem, como aparece no slide, vocês podem pintar com tinta guache. Se não, pode brincar assim mesmo. Então, o desafio em casa, né, pode cortar esse pedacinho de barbante que ficou sobrando, ok? É vocês fazerem uma peteca, que vocês aprenderam hoje, que é um brinquedo que foi herdado pelos indígenas, e brincar aí com o irmão, com a mamãe, com o papai, com os primos, brincar em casa e até brincar sozinho mesmo. O objetivo é só não deixar a peteca cair. Então, esse é o desafio para vocês, que vocês possam produzir a sua própria peteca e brincar em casa. E eu espero vocês na próxima aula de arte. Tchau, criançada!